Olá, pessoal. Todo vídeo eu começo falando: olá, mamães, olá, meninas. Tô esquecendo aí que tem muito papai também presente, muito papai também doido para aprender a ter os cuidados com o bebê e que a gente precisa dar esse espaço para eles também, viu, mamães? Que a gente tem tendência a querer fazer tudo sozinha e ter um jeito próprio de fazer as coisas e às vezes não concorda muito com a forma com que o papai faz. Mas é importante deixar eles participarem desse momento com o bebê também, tá bom? Então, vamos deixá-los participar. Então, hoje eu vou mudar. Olá, papais e mamães! Vou falar com vocês hoje sobre o banho do bebê. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai dar o banho no bebê é: vou separar tudo aquilo que eu vou usar durante e após o banho. E vou deixar nos locais próximos onde o banho vai acontecer. Então eu vou colocar próximo à banheira o sabonete que eu vou utilizar. E aí eu falo com vocês, só utilizar o sabonete neutro. Não precisa shampoo, não precisa condicionador, não precisa de nada disso. Até os 4 meses do bebê, o indicado é usar um sabonete neutro, tá? Sem cheiro, para evitar futuras alergias respiratórias nesse bebê. E lembrando que o bebê ainda precisa acostumar com o cheiro da casa, dos pais, né, das pessoas próximas, enfim. Então não é legal a gente ficar introduzindo um monte de cheiros novos aí para ele. E aí, mamães, feito isso, eu separei lá na minha banheira o sabonete e vou pensar o que eu vou utilizar após o banho. Então, a roupinha que eu vou usar no bebê depois, a pomadinha que eu vou usar no bumbum depois, a fraldinha que eu vou colocar nesse meu bebê, tem que estar no local próximo onde eu vou trocá-lo, secá-lo e trocá-lo, tá ok? Então não se esqueçam disso, para que a gente não tenha que deixar o bebê sozinho em uma superfície para sair para pegar qualquer coisa, para a gente evitar acidentes, tá bom? Eu já separei tudo e agora eu vou colocar água na banheira. Eu preciso colocar água filtrada, água fervida? Não, pode ser a água, gente, do chuveiro. Se na sua casa tem água tratada pela rede, aqui pra gente é a Copasa, então se ela é tratada, pode ser essa água. Não tem necessidade de ferver. E aí nós vamos colocar a água na banheira com uma medida de segurança de mais ou menos 10 a 15 centímetros de altura, de forma que ela fique até, quando o meu bebê estiver imerso na água, até a altura do umbigo do meu bebê, tá? Como que eu vou olhar a temperatura dessa água? A gente fala muito de olhar a temperatura com o dorso da mão, com o cotovelo, não é isso? Mas a gente não pode esquecer que é um banho de imersão, a gente coloca o bebê dentro da água e ele fica lá. E às vezes a gente, quando vai, pensando em nós, adultos, às vezes a gente coloca a mão numa água quente, tá um pouco, aí, não, tá quentinha, tá... Mas quando a gente fica um tempo com ela debaixo, a gente vê que ela tá mais quente do que a gente imaginava e retira a mão. O bebê não tem essa possibilidade, então a gente tem que tomar esse cuidado com a água. Como que eu oriento vocês a conferirem a temperatura da água? Lá, depois que encheu a banheira, lava as mãos, né, pra sua mão tá higienizada e coloca a sua mão dentro da banheira. Mergulha ela lá dentro da água e conta 10 a 15 segundos. Se a sua mão suportou bem a temperatura, tudo certo. Agora, se incomodou um pouquinho você, se você ficou na dúvida, será que tá me queimando ou não? Ou a temperatura tá um pouquinho incômoda pra mim? Certamente vai incomodar seu bebê. Então, a gente precisa temperar melhor essa água com água fria. Tá ok? Essa é a forma que eu recomendo que vocês façam. Para quem tiver aí aqueles termômetrozinhos de água, pode colocar lá. A medida de segurança também é a temperatura entre 36,5 até 38 graus, ok? Feito isso, vamos iniciar o nosso banho. Vou pegar meu bebezinho de novo. E aí, gente, eu não tô aqui com a banheira para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar nele como que deve ser feito o banho. Como é um banho de imersão, quando eu colocar o meu bebê na água, eu vou segurá-lo sempre com a minha mão, que não é a mão dominante. Por exemplo, se eu escrevo com a mão direita, se eu tenho mais facilidade em atividades com a mão direita, essa é a minha mão dominante. Então essa mão tem que ficar livre para que eu possa dar o banho no bebê. Com a outra mão eu vou segurar meu bebê dessa forma, segurar o bracinho dele aqui, ó, em forma de C, tá vendo? Que esses 2 dedos meus fazem um C no bracinho. Dessa forma ele não vai escorregar na banheira com sabonete, não corre o risco dele da água tampar o narizinho ou qualquer coisa do tipo, tá? Então a gente sempre segura dessa forma. Quando eu introduzir o meu bebê na banheira, a primeira coisa que eu introduzo é os pés, para depois introduzir o resto.
vocês vão observar que quando a gente coloca o bebê na banheira assim, eles se assustam e fazem assim com as mãozinhas. Eles têm a sensação de que eles estão caindo, eles estão mudando o meio, de um meio seco para um meio úmido. Isso causa uma certa confusão lá na cabecinha deles. Quando a gente introduz primeiro os pezinhos, isso fica mais fácil deles se adaptarem a essa pequena mudança, tá? Então, introduzi o meu bebê, ele tá lá na banheira. Primeira coisa que eu vou lavar, pessoal, vou virar aqui só pra vocês verem, tá? Primeira coisa que eu vou lavar é o rostinho do meu bebê, porque a água ainda está completamente limpa. Então, lavo o rostinho do meu bebê, molho minha mão na água, lavo o rostinho do meu bebê e depois vou lavar os olhos. Quando eu lavo os olhos do meu bebê, é sempre, ó, de fora pra dentro, ó, de fora pra dentro, ok? Nunca de dentro pra fora, porque onde a gente mais acumula secreção é no canto interno do olho. Se ali tiver alguma infecçãozinha e eu fizer assim, eu tô levando ela pro resto do olho. Mas se eu fizer o contrário, como eu falei com vocês, eu estou tirando ela do olhinho do bebê, tá? Lavei o rostinho, os olhinhos, vou pra cabeça. E aí sim eu vou começar a usar o sabonete. Até então era só água. Molhei, peguei a água, molhei a cabecinha do meu bebê. Não se preocupem se molhar um pouquinho a orelhinha, porque logo depois a gente seca. Porque às vezes a mãe desorienta, fala, ai, molhou, não pode molhar. Não é indicado que molhe, mas se cair ali algumas gotinhas de água, não tem problema. Logo depois a gente seca com a pontinha da toalha. Não usa cotonete, tá? Sempre com a pontinha da toalha. Então, ensaboei, aí passei o sabonete na minha mão, ensaboei a cabecinha do meu bebê, a nuquinha, enxaguei. E aí eu vou braços, lembrando que eu tenho que lavar bem as mãozinhas, que o bebê leva muito a mão à boca e as visitas, e às vezes até a gente mesmo pega muito na mãozinha deles, né? Então, lava bem os bracinhos e as mãozinhas, tórax e abdômen. Ai, mas e o umbigo? Não tem problema, eu vou lavar em volta dele normalmente, ele pode molhar, posso passar sabonete aqui em volta, não tem problema, tá? Como eu falei com vocês no outro vídeo, não tem terminação nervosa, não dói mexer nele, a gente só não pode puxar, tá? Agora, movimentar para um lado e para o outro, não tem problema. Lavei tudo e vou para as perninhas. Mesma coisa dos bracinhos, lavo bem os pezinhos, enxago. E aí, eu vou lavar, aí primeiro a gente vai lavar as costinhas, né? E aí, como que eu vou girar esse bebê na banheira? Eu estou segurando ele assim, eu posso simplesmente virá-lo pro meu lado, olha, ele fica de costa pra vocês, mas de frente pra mim, ele não fica com a cabecinha pra baixo. Então, dessa forma, eu consigo lavar aqui e tô vendo o meu bebê, o rostinho dele, vendo que o nariz está fora de perigo, está fora da água. Lavei, enxaguei, volto com o meu bebê pra posição. Ah, mas eu quero virar ele na banheira. Ok, então vamos lá virar ele. Eu tô segurando ele assim, né? Sempre em forma de C. Eu pego essa outra mão e deslizo essa de baixo, ó. E já seguro em forma de C aqui de novo. Com o cuidado de que o narizinho do meu bebê não vai ficar na água. Porque às vezes a gente vira e tá tão intertido em limpar aqui, lavar as costinhas e o bumbum que a gente esquece, tá? Então fica bem atento ao narizinho se não tá dentro da água. Então, lavei as costinhas, a última coisa que a gente vai lavar é o bumbum e a genitália, que são as partes mais sujas do corpo do bebê, por isso que a gente deixa por último. Sempre que eu for lavar, ó, de frente pra trás, ó, sempre de frente pra trás, nunca de trás pra frente, porque aqui tem maior sujidade do que a genitália. Então, senão eu fico levando coliformes fecais, né, restos do cocôzinho do bebê pra genitália e posso deixar mais propenso a infecções urinárias. Então, sempre de frente para trás, seja menino ou menina, não importa, tá bom? O movimento correto para fazer essa limpeza é sempre de frente para trás. Se o meu bebê, se eu não quis virar ele na banheira e ele ainda está assim, da mesma forma, eu limpo, ó, de trás para frente, tá bom? O banho já finalizou, é um banho rápido, é coisa de 5 minutos, porque o bebê perde calor muito rápido, então a gente não pode ficar prolongando muito esse banho. Terminou, nós vamos colocar o bebê na toalha e vamos secar da mesma forma. Rostinho, sempre da cabeça para os pés, nesse sentido. Da parte mais limpa para a parte mais suja, vamos dizer assim, tá? E aí é só colocar a fraldinha e vestir meu bebê de acordo com a temperatura do dia, tomando cuidado para não agasalhar demais esse bebê. Bebês também sentem calor, tá? Então a regra básica é sempre uma peça de roupa a mais do que a gente. Por exemplo, hoje eu estou aqui, ó, com uma blusa de manga comprida. Então, meu bebê estaria com um bodyzinho ou uma blusinha de manga comprida por baixo, ou um macacão ou um casaquinho por cima.
Tá ok? Beijo, até daqui a pouco em mais um vídeo, que ainda tem mais coisa pra falar com vocês.